é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Ainda em pé, vamos orar. Pai, fale conosco, Espírito Santo, fale conosco, que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e poder, para que a fé dos teus filhos não se apoie em sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Deus, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Deus, ensine, Pai, mediante o teu Espírito. Ó Pai, que eu não fale como escribas e fariseu, mas como quem tem autoridade. A minha oração, ó Pai, aqui durante esse momento que estou dividindo a tua palavra, que o Senhor possa falar com os teus filhos, assim como o Senhor falou comigo essa manhã, ali na minha cozinha da minha casa. Pai, fale comigo, fale com teus filhos, que gere essa atmosfera, Pai, da mesma forma que o Senhor gerou ali, enquanto eu preparava essa palavra, em nome de Jesus. Quantos querem, digam amém. Se assenta por gentileza, abra a sua Bíblia aí, abra o seu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo 38. Atos, capítulo 10, versículo 38. Irmãos, não é sempre que, eu confesso que não é sempre que acontecem essas coisas comigo, mas eu acordei bem cedinho hoje para orar, e não é sempre que acontece de Deus revelar uma palavra assim tão clara no meu coração como essa manhã. A palavra veio assim, irmãos, tinha tempo que não acontecia assim, ela veio assim, a palavra simplesmente veio. Quase como diz os profetas antigos, veio a minha palavra do Senhor, a palavra veio assim. Eu só precisei organizar para eu não me perder aqui. Eu só precisei parar e organizar, colocar aqui no meu tablet, só para eu organizar, para eu conseguir falar para os irmãos o que Deus está me falando. É minha oração, repito, é que eu consiga falar para os irmãos o que Deus falou para mim, é minha oração. Existe uma distância muito grande entre o que você ouve e o que você fala, né? E eu queria muito conseguir falar o que Deus falou para mim. A palavra veio assim no meu coração num período de oração. Atos capítulo 10, versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Fala comigo assim: Deus ungiu Jesus. Agora fala assim, ó, o qual andou. Irmãos, olha que tremendo isso. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Essa manhã eu quero falar sobre a ação do Espírito Santo. A unção, ela leva a uma ação. Isso Deus falou para mim essa manhã. A unção, nós buscamos a unção. Deus me dá unção, vem com o seu poder, derrama a unção. E nós buscamos a unção. Agora, o que nós precisamos observar é que a unção, nós tivemos a conferência do Espírito Santo esses dias, falamos do Espírito Santo, buscamos o Espírito Santo. Agora, o que Deus tem falado a mim é: a unção gera ou leva ou produz a ação. Olha, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder, o qual andou. Unção, andar. A unção produz ação.
Jesus recebeu a unção e ele não ficou sentado. Ele recebeu a unção e ele andou. Agora, quando eu estava percebendo isso, eu preciso gastar alguns minutos, tenha paciência comigo, eu preciso gastar uns minutos aqui, introduzindo algo no teu coração, para você perceber algo. Existe uma lei na hermenêutica que fala lei da primeira menção. Parece que eu vou sair do assunto aqui, mas eu volto depois. A lei da primeira menção. O que é isso, pastor? Quando nós olhamos para a Bíblia, a lei da primeira menção diz que quando você achar a palavra, qualquer palavra, a primeira vez que ela é mencionada, observa o contexto que essa palavra está. Então essa primeira menção vai te auxiliar, vai te ajudar no restante, ao longo da Bíblia, a você interpretar as outras passagens. E quando nós olhamos aqui, por exemplo, vou dar um exemplo para você, a palavra medo. A primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia está em Gênesis capítulo 2, versículo 10, onde diz assim: Adão, Adão, onde está? Aí Adão diz assim: Deus, eu tive medo, ouvi a sua voz, eu tive medo e me escondi. A primeira vez que aparece a palavra medo é no ambiente onde o Adão pecou, e nós sabemos que pecado gera separação, amém? Pecado gera separação. Adão se separa de Deus pelo pecado. Então, quando ele se separa de Deus, ele teve medo. Agora, olha para você ver como que é legal a primeira menção. Quando você vai lá para o final da Bíblia, lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz assim: no amor não há medo, pois o perfeito amor lança fora o medo. Então, o Adão teve medo no momento em que ele perde a questão da conexão com o amor, com o próprio amor que é Deus. Segundo exemplo, se você pegar, eu poderia usar várias palavras, essas duas veio no meu coração que essa manhã, a palavra vinho de bebida, vinho. A primeira vez que ela aparece na Bíblia é em Gênesis 9, 21, que Noé plantou uma vinha e ele bebeu do vinho. Quando ele bebe do vinho, a Bíblia diz que ele embriagou-se e pôs-se nu. Noé bebeu, porque bebeu, embriagou, porque embriagou, ficou nu, ficou peladão lá. Então, o que está no contexto ali da primeira palavra na Bíblia chamada vinho é embriaguez e nudez. Quando você vai, por exemplo, lá para Provérbios, capítulo 20, versículo 1, fala assim: o vinho é escarnecedor. E uma das possíveis sinônimo da palavra escarnecer é ridicularizar. Quando você vai lá para o final da Bíblia, lá no Novo Testamento, lá em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução. A palavra, eu fiz questão de procurar, a Bíblia que eu leio, que é essa aqui, revista e atualizada, colocou dissoluções, mas a Bíblia revista e corrigida colocou contendas, a King James colocou devassidão, e a NVI, libertinagem. Não vos embriagueis com vinho que há dissolução, contendas, devassidão, libertinagem. Agora perceba como há uma conexão da primeira vez que a palavra aparece vinho. Ele bebeu, ficou nu, se embriagou, passou vergonha, amaldiçoou a sua casa. Não é essa a pregação, é só para você entender aqui a introdução. Aí vem no meio da Bíblia, Salomão diz que o vinho ele é escarnecedor. A alvoraça gera barulho, tumulto, confusão. Aí vem o apóstolo Paulo e diz: não vos embriagueis com vinho que há dissolução. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Então existe uma lei da primeira menção. Agora, quando nós olhamos a primeira menção da palavra Espírito de Deus na Bíblia, a primeira menção da palavra Espírito de Deus está em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz: o Espírito de Deus, qual é o contexto? Pairava. Ele pairava. A NVI e a King James colocou se movia. Então a primeira menção da palavra Espírito de Deus está num contexto onde ele está se movimentando, onde há uma ação do Espírito, ele está pairando, ele está se movendo, ele está agindo. E quando nós olhamos para João, capítulo 4, versículo 23, nessa mesma linha que eu usei com as demais palavras, Jesus disse assim para a mulher samaritana, uma das maiores revelações da Bíblia. Ele disse assim: o Pai
está à procura de verdadeiros adoradores, porque o Pai é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Pai, o Espírito, o Pai que é Espírito, ou o Espírito do Pai, está à procura. Perceba novamente a ação do Espírito. O Espírito é um espírito de ação, é um espírito de movimento. Procurar, há uma ação do Espírito, há um movimento do Espírito. O Espírito Santo é apresentado na Bíblia também com símbolos. Eu poderia dizer vários, vou falar um: água. O Espírito Santo, um dos símbolos é a água, mas entenda bem, nunca há na Bíblia a menção do símbolo do Espírito Santo usado, por exemplo, como lagoa, lago, represa. Não existe na Bíblia. Quando o símbolo do Espírito Santo é usado como água, normalmente é chuva, orvalho, ribeiro, rios. Porque o Espírito Santo é um Espírito, é um Deus de ação, movimento. Águas paradas não simboliza o Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. O Espírito é um Espírito de movimento, é um Espírito de ação. Agora a pergunta que eu fiquei fazendo para mim mesmo essa manhã, irmãos: se o Espírito de Deus é um Espírito de ação, movimento, se o Espírito de Deus está se movendo, Ele está agindo, é um Espírito de ação, o que esperar da pessoa cheia do Espírito? Aqui eu começo a pregar. Se o Espírito Santo ele começa na Bíblia, na história de Deus com o homem, ele já começa o Espírito no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia. Se o Espírito de Deus começa movendo, termina movendo, ele é uma ação também, ele está procurando, ele está se movendo. Se o Espírito de Deus é movimento e ação, o que a gente espera da pessoa que está cheia do Espírito de Deus? O que a gente espera da pessoa que está cheia do poder de Deus, do Espírito de Deus? Se o Espírito de Deus é movimento e é ação, há de se esperar que alguém que está cheio do espírito de movimento, de ação de Deus, seja alguém também que tenha ações, que tenha movimento. E é por isso, voltando ao texto, Atos 10:38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com espírito e poder, o qual andou. Porque o espírito da ação, o espírito do movimento, ele vai gerar movimento, ele vai gerar ação. Vocês estão comigo, irmãos? Agora, alguém que é cheio do Espírito de Deus, aí Deus ungiu, essa pessoa recebe a unção. Empresta uma cadeira aqui, fazendo favor. Empresta aqui, Cláudio. Obrigado. Alguém que recebeu, olha alguém cheio do Espírito Santo. Deus me unge, Deus vem com a sua unção, conferência do Espírito Santo. E aí ela recebe a unção e foi isso que Jesus fez, irmãos? Sim ou não? Esse é o resultado da vida espiritual de Jesus. O Espírito Santo veio sobre Jesus e ele andou, uma ação. Eu quero repetir essa pergunta: se o Espírito Santo, se o Espírito de Deus está se movendo, um Espírito de ação, alguém que está cheio desse Espírito, o que a gente espera dessa pessoa? Pastor, já sei que ela sente na cadeira e fique na inércia, e fique ocioso, e fique parado, e fique sem fazer nada. O que esperar de alguém que é cheio do Espírito Santo?
Ou qual uma das formas de identificar alguém que está cheio do Espírito Santo? Deus ungiu Jesus e Jesus andou por toda parte. Isaías 61, versículo 1, a Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas. Novamente, a unção está sobre mim para ação, pregar. A unção está sobre mim para pregar, ministrar, fazer. Você vai encontrar lá liberdade, você vai encontrar lá cura, alegria sendo ministrada. Ou seja, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar. A unção está conectada à ação. Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus abre na sinagoga o texto de Isaías e aplica para si essa palavra assim: hoje se cumpre sobre mim essa palavra. Aí ali só muda a palavra de pregar para evangelizar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim para evangelizar. Ou seja, não existe uma unção que não leve a uma ação. Não existe isso na Bíblia. Aí quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, se a gente não quisesse usar a palavra atos, usar a palavra ação, atos e ação é a mesma coisa. Atos dos Apóstolos, que poderia ser ação dos apóstolos. O livro que tem que ser perseguido pela igreja, esse livro de Atos e as cartas paulinas tem que ser perseguido pela igreja. É a nossa meta, é nos aproximar de Atos. Porque Atos fala o que é possível para nós. E olha o nome, Atos. Atos dos Apóstolos. Agora, como começou a história de Atos dos Apóstolos? Atos capítulo 1, versículo 8. Projeta aqui, esse eu quero ler com os irmãos. Eu vou ler aqui na tela com os irmãos. Atos 1, 8. Apesar de que você conhece. Atos 1, 8. Deixa eu ir para a Bíblia. Obrigado. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, o quê? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da ação, o Espírito do movimento, o Espírito que se move, o Espírito que é revelado à humanidade como aquele que está se movendo sobre a terra. Agora, quando os apóstolos receberam o Espírito, o que eles fizeram? Eles sentaram, começaram a filosofar na igreja sobre pontos teológicos. Eles sentaram e ficaram alegres, dizendo um para o outro: olha que legal, nós agora recebemos o Espírito Santo. Olha que legal, nós agora temos a unção de Deus. Olha que legal, cumpriu sobre nós a palavra de Joel. Mas receberei sobre vós o Espírito Santo e serei testemunha. Jerusalém, Judeia, não, eu li errado, irmão, não é Judeia, toda Judeia, Samaria, confins da terra. Deixa eu traduzir: receberão poder. Quando o poder vier, vocês vão movimentar. Vocês vão correr em Jerusalém, vão correr em toda a Judeia, vão correr em Samaria e vão chegar em toda a terra. Porque quem é cheio do Espírito da ação é alguém que tem ação. Quem é cheio do Espírito de movimento é alguém que tem movimento. Aplauda o nome do Senhor, mas aplauda, glorifica Ele.
Glorifica o nome do Senhor. O espírito da ação gera ação. Recebereis o espírito. Aí dá início ao Atos dos apóstolos. Atos. E se a gente meditar só nessa palavra, já dava a mensagem. Atos dos apóstolos. Por que o livro não é Atos do Espírito Santo? É Atos dos apóstolos. Atos dos apóstolos. A unção gera ação. Fala comigo assim: a unção gera ação. Você concorda com isso? A unção gera, ou produz, ou leva a ação. Agora, sabe o que é legal? Corre lá comigo, eu vou abrir esse texto também. Marcos, no capítulo 16. Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Olha só. E disse-lhes, aqui Jesus está dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Unção, poder, ide, movimento, ação. Agora, versículo 19 e 20, me faz ler esse texto, olha só. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à destra de Deus. Então Cristo ressurreto deu essas ordens. O Cristo que tem todo o poder, aqui ele está provando o seu poder, provando que é o Messias pela ressurreição, aparece ao seu discípulo assim: ide agora, ide, prega o evangelho a toda criatura. E esses sinais, ou seja, o ide, movimento, sinais, unção. Aí Jesus vai ao céu, volta ao céu, vai à destra de Deus, versículo 20. E eles, tendo partido, tendo ido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Fala comigo assim: a ação, não, pera, fala assim: a unção gera ação. Agora, sabe o que eu aprendo aqui também? Não é só a unção que gera a ação, mas esse texto me faz acreditar que a ação também libera a unção. Então nós temos um ciclo onde a unção libera, gera, leva a ação, e a ação libera a unção libera a ação, e a ação libera unção libera ação, e ação libera unção. E esse era o segredo dos apóstolos. Jesus dá uma ação: ide, pregue, fale, se movimente, ande, manifeste.
Os sinais vão acontecer. E quando é que aconteceu? Quando eles se movimentaram, porque o espírito da ação agiu no movimento, agiu na ação. Vocês estão comigo, irmãos? Tendo eles ido. Posso falar com muito amor? Se Deus derramar uma unção para muitas pessoas, será um desperdício. Para algumas pessoas a unção vai ser um grande desperdício. Unção sem ação. Sabe quais são as pessoas que mais veem Deus fazer as coisas? São as pessoas com mais ação, ações. Porque a unção leva ação. Mas durante a ação é liberado mais unção para mais ação. Aleluia. A unção de Deus vai fazer a gente andar em promissão. São Paulo, Brasil e os confins da terra. A unção de Deus, ela impulsiona, gera, leva a gente a andar por toda parte. Ação. E a ação libera cada vez mais unção de Deus sobre nós. Agora, quem recebe a unção e não tem ação, a pessoa percebe e ela sabe como. Pode perceber o discurso. Ela vai conjugar o verbo, a ação, mas sempre no passado. Eu falava, eu pregava, eu fazia, eu estava, eu andava ou andei. Ela vai conjugar a ação, mas fala comigo assim, passado. Porque é um segredo, irmão, isso é uma chave. A unção gera ação e a ação libera mais da unção. Há um dia eu recebi algo de Deus, pastor, então houve um avivamento. Aí eu falava, aí eu fazia, aí eu pregava, aí eu profetizava, ava. E era. Eu posso falar com muito amor aqui, irmão. Tem uma pessoa que eu tenho um pouco de intimidade com ela. E ela falou para mim assim, pastor, a gente fazia isso assim, pastor, e assim, na igreja. Aí eu estou olhando assim para ela e eu falei com muito amor, eu falei assim, filha, eu tenho vontade lá no pastor Daniel perguntar como que ele conseguia fazer você fazer alguma coisa. Eu tenho vontade de chegar no pastor Daniel, apertar a mão dele assim e falar, cara, você foi o cara. Você conseguiu fazer aquela pessoa trabalhar para Jesus, velho. Mas se não continua a ação, de alguma forma a unção ela para de rolar. Porque a unção tem que ser liberada. Oh, Jesus. Para de conjugar a ação da tua vida no passado. Você recebe essa palavra? Para de conjugar a ação da sua vida no passado. O que Deus tem para nós, irmãos, é ação, é coisa nova. É uma unção que desperta uma ação que libera uma unção poderosa.
Que você comece a contar testemunhos novos em nome de Jesus. Que você tenha histórias novas em nome de Jesus. Que você tenha testemunhos novos em nome de Jesus. Aleluia. Eu estou fazendo, eu estou caminhando, eu estou pregando, eu estou andando em promissão, eu estou liberando a palavra em promissão, eu estou liberando a unção em promissão. Aleluia. Agora, para concluirmos, irmãos, a ação, lembra? Olha que interessante. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele andou pregando. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele pregou, ele trabalhou, ele fez. Os apóstolos, cheios do Espírito Santo, eles trabalharam, eles pregaram. E o que é a pregação? Quando nós olhamos para essa palavra pregação, nós estamos falando do Espírito Santo, precisamos lembrar que lá em João 16,14 diz que o Espírito Santo glorifica a Jesus. O Espírito Santo, ele glorifica a Jesus. Então, entenda bem, a nossa ação pela unção gera a glorificação. Lembra, a unção gera ação, a ação libera. Agora até eu perdi. Volta a fita. Obrigado. É muita palavra parecida, peraí. A unção libera a ação. A ação libera a unção. A unção que vai liberar essa ação. E essa ação vai levar sempre a glorificação. Então essa ação de quem é cheio do Espírito não é um andar, é um andar pregando, é um andar manifestando, é um andar fazendo. E a vida de quem é cheia do Espírito de Deus é uma vida de quem vai glorificar a Jesus, o Filho de Deus, porque o Espírito glorifica a Deus. Então, por isso que Jesus pregou, é por isso que os apóstolos pregaram, é por isso que pessoas cheias do Espírito Santo, elas pregam. Eu perguntei assim, o que esperar de alguém cheio do Espírito de Deus? Agora, sabe qual que é uma máxima bíblica, irmãos? Mateus 12:34. A boca fala do que está cheio o coração, do que o coração está cheio. Mateus 12:34 diz que a boca fala o que está cheio o coração. Então, se eu estou cheio do Espírito de Deus, o Espírito de Deus glorifica a Jesus, o que a minha boca vai falar? Jesus vai sair da sua boca. Nós vamos andar por toda parte falando de Jesus. E quando a gente fala de Jesus, a ação libera a unção, nós vamos manifestar poder para confirmar a palavra de Jesus. Nós vamos falar de Jesus. Quer conhecer alguém cheio do Espírito Santo? Veja o que ela está fazendo e o que ela está falando. Porque alguém cheio do espírito de movimento, de ação, é alguém cheio de movimento, é alguém cheio de ação, alguém cheio do Espírito que glorifica a Deus, é alguém que as suas palavras glorificam a Deus. Fala assim, a boca fala do que está cheio o coração. Fala, a boca fala do que está cheio o coração. Responda agora para você mesmo. O que esperar de alguém que está cheio do Espírito Santo? O que eu espero de alguém cheio do Espírito Santo? Já sei, pastor.
Alguém cheio do Espírito Santo, sentado, boca fechada, sossegado. O evangelho francês, conhece o evangelho francês? O evangelho à la volonté. Sussa. Alguém cheio do Espírito Santo. O coração está cheio do Espírito Santo. E a boca transborda. Você pega um recipiente, encha de água e faça um furo. O que vai sair? Água. Encha de óleo, o que vai sair? Encha de gasolina, o que vai sair? Sabe o que sai de você? É o que você está cheio. Coloque amor nas minhas palavras, irmãos. Sabe, pessoas que não transmitem, não falam de Jesus. Talvez o problema não seja timidez, talvez o problema é não estar cheio o suficiente. O que está saindo de você? O Ademir falou medo. Só o pastor tem. O que está saindo de você? Irmãos, as pessoas cheias do Espírito Santo, elas são chamadas de chatas. Já viu alguém falar assim: nossa, essa pessoa só sabe falar de Jesus? Falar de quê, irmão? Falar de Corinthians, falar de Cruzeiro, falar de Atlético, falar de São Paulo, de Palmeiras. Irmão, se você me dá o seu extrato bancário, eu vou falar quem você é. Bota o teu extrato bancário na minha mão e eu te falo quais são as suas prioridades. Amém? Estão entendendo? Quem está cheio, ação. Fala. Não vos embriagueis com vinho. Efésios 5,18. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Como continua o texto? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Não vos embriagueis com o vinho da contenda, mas enchei-vos falando. Porque quem está cheio coloca para fora. Sabe o que eu descobri esses dias, irmãos? Eu fiquei triste. Os dias a morte fala, tem um tempo atrás, eu gosto de praticar esporte, eu gosto de ver, eu gosto de aprender as coisas, eu gosto de ver teoria, eu gosto dos negócios. Aí um dia eu abri meu celular e eu fui lá no meu histórico do meu celular para procurar um vídeo. Aí estava lá, fulano lutou contra fulano, Mike Tyson contra Holyfield, Anderson Silva contra Belfort, o chute não sei o que, o soco cruzado não sei o que. Eu falei, rapaz, eu estou vendo muitas dessas coisas. E a gente é cheio, e a gente fala daqui quem está cheio. Eu falei, Deus, estou parando de ver essas coisas agora eu vou voltar a ver pregação, mais tempo de pregação, mais tempo de coisas da unção. Depois abra o teu celular, vai lá no histórico do seu YouTube, do seu Instagram, de onde for, e veja o que você mais consome. Depois vai e veja quais são os seus maiores assuntos. Vai lá e vê o que gera os seus maiores movimentos. E você vai perceber do que você está cheio. Vocês estão comigo? Fique em pé, para parecer que está acabando. Você lembra uma música assim, Danilo? Não sei se eu vou te botar numa enrascada ou se você vai lembrar desse.
O Espírito de Deus está aqui. Danilo é das antigas. Hoje pela manhã eu meditava nessa canção. O Espírito de Deus está aqui. E se Ele está aqui, olha a ação operando, trazendo, levando. Para você pensar. Normalmente as canções que nós cantamos sobre o Espírito de Deus está envolvendo ações ou a ação. Espírito, enche a minha vida, encher. Fala, Espírito, falar. Intercede, Espírito, interceder. Normalmente as canções que cantamos e a expressão do Espírito, antes ou depois a palavra Espírito de Deus vai ter uma ação. Perceba depois. O Espírito de Deus está aqui, operando, curando, libertando. Porque o Espírito é ação, é movimento. Ele está procurando. Ele está procurando. Ele está se movendo. Você pode adorar? O Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Operando em nossos corações, fazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Nós temos a palavra de Deus, que é o que tem que ser pregada. E depois você confere na sua casa, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. A Bíblia diz assim:
Porque a palavra de Deus não é de particular interpretação. Porque homens santos falaram, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é o resultado da unção que gerou uma ação. Homens movidos escreveram. Homens cheios da unção escreveram. Porque a unção gera ação. E quando você lê, a ação gera ainda mais unção. Quero fazer essa última oração, nós vamos terminar esse culto. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração, que você pudesse fechar os seus olhos, apenas para você não se distrair. A Bíblia não manda ninguém orar de olho fechado, mas apenas para você não se distrair. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração, vou orar por você agora, vou orar sozinho. Você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida, eu estou te recebendo como meu Senhor e meu Salvador. Ou você que está reconciliando com Jesus, você um dia se afastou do Evangelho e você se reconcilia essa manhã. Eu quero orar por você, e para isso eu quero um sinal da sua parte. Você que recebe Jesus como Senhor e Salvador, ou você que volta para a casa do Pai, eu quero orar por você. E eu quero que você, para eu orar por você, eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos. Tem alguém que está recebendo Jesus como Senhor e Salvador? Temos ali, se vocês estão recebendo Jesus como Salvador, pode levantar a mão, eu quero orar por vocês. Tem mais alguém? Estão recebendo Jesus como Senhor e Salvador, eu quero orar por você. Tem mais alguém? Fala: pastor, eu quero receber a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Tem mais alguém? Vocês que levantaram as mãos, vem aqui à frente, deixa eu orar por vocês aqui. Vem aqui, sem constrangimento algum. De repente você não levantou a sua mão, mas você sabe que o seu lugar não é aí, o seu lugar é aqui. Nós queremos orar por vocês. Tem mais alguém? Você na sua casa, de repente você está levantando a sua mão aí agora, depois este culto gravado, você nem está mais ao vivo, você está num culto gravado. A unção de Deus não é limitada ao tempo. Você pode tomar essa decisão aí agora e simplesmente orar essa oração que nós fizemos. E quando aparecer esse telefone na sua tela, ligue para nós, envie um WhatsApp para nós. Nós queremos cuidar de você. Estenda as mãos para cá, igreja. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas aqui, Pai, esses jovens com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Que o poder do Senhor seja liberado, que a unção e a ação do Senhor seja liberada sobre essas vidas. Pai, em nome de Jesus, que elas nunca mais sejam as mesmas, por causa dessa decisão no altar do Senhor. Que toda a família, o Senhor é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que toda a família, toda a casa, toda a parentela seja abençoada por causa deles, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, por favor. A palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, o céu faz festa. Então Deus está recebendo vocês com festa. Deus está fazendo uma festa agora mesmo lá no céu para receber a vida de vocês. E se Deus está fazendo festa, nós aqui na igreja queremos receber vocês com bastante festa também. Por isso eu vou contar de 1 até 3, e no 3 vocês vão virar e vocês vão conhecer a nova família de vocês. Amém? Amém? 1, 2, 3, vire por favor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Bem-vindos Santo se move em você. à família de Você Deus. tem valor, o Espírito Santo se move em você.
Aleluia! Vamos embora, irmãos. Aleluia. Irmão, se por um acaso for ter um churrasquinho na sua casa lá hoje, sabe? Chama minha esposa, irmãos. Chama. For ter um cupinzinho casqueirado lá, for ter um churrasquinho, um totozinho lá, um pembolim lá na sua casa, chama minha esposa, irmão, chama ela. Ela está ali atrás dele de roupa laranjada, roupa laranja, chama ela lá. Levanta a sua mão. Que a graça do Senhor Deus, o Pai, a comunhão do Filho, a consolação do Espírito seja sobre a sua vida. Semana abençoada, uma semana de vitória para você. Se você está com a gente e é daqui de Promissão, dá tempo hoje, às 18 horas, está aqui conosco presencialmente. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.